Bom, boa noite, Cláudio Porto, boa noite a todas e todos que estão nos assistindo nesse momento. Quer dizer, eu acompanhei o dia, né, da prisão lá do Dias, né, que foi o momento em que o senador ele se referiu à banda podre das Forças Armadas, né, que estariam cometendo ilícitos dentro do Ministério da Saúde. Quer dizer, o senador não falou nada demais, quer dizer, ele não se referiu de maneira desrespeitosa à instituição das Forças Armadas, ele apenas ressaltou o que acontece em qualquer instituição, quer dizer, acontece nas Forças Armadas, acontece na Igreja Católica, acontece nas empresas, acontece nas universidades, ou seja, você tem pessoas que não agem como deveriam agir, né? Isso significa que a instituição é corrupta? Claro que não. Né? Então, era isso que o senador estava se referindo. Né? Bom, isso simplesmente não merecia nenhuma nota de nada. Quer dizer, as Forças Armadas não foram atacadas, né, enfim, na sua integridade moral, etc, etc. Quer dizer, o que houve ali, até onde eu sei, foi que o presidente Bolsonaro, naquele dia, ele se reuniu com os comandantes das três forças, né, e também estava o general Braga Neto, o ministro da Defesa, né, e o Bolsonaro simplesmente pressionou os comandantes para fazer aquela nota. Né. Quer dizer, é só a gente lembrar também, né, que não faz muito tempo que os três comandantes das Forças Armadas, do Exército, Marinha e Aeronáutica, foram substituídos por essas pessoas que no momento estão no cargo. Então, me parece que houve enfim, uma pressão do presidente da República, né, haja vista que, né, a CPI está mostrando cada vez mais, né, que se o governo do presidente Bolsonaro não foi, se ele pessoalmente não foi corrupto, ele pelo menos deixou roubar, né, é o que, enfim, até agora tem sido mostrado. Quer dizer, o presidente Bolsonaro, por outro lado, também não se defende das acusações, ele, enfim, falou aquilo que ele falou ontem, que eu não vou repetir aqui, né, sobre a CPI, quer dizer, ele recebeu um documento da Comissão Parlamentar de Inquérito, devo lembrar que todos os senadores ali foram eleitos pelo voto do povo, foi eleição majoritária, né? Então, se o presidente Bolsonaro foi eleito pelo povo, os senadores também foram eleitos pelo povo, né? Então, ele, como chefe da República, né, como chefe do Poder Executivo, ele tem obrigação, né, de ofício de responder ao que lhe foi perguntado. E ele não fez. Né? Quer dizer, uma pessoa que não deve nada, né, como se diz o adágio popular, quem não deve não teme. Então, ele deveria esclarecer, seria do interesse do presidente da República que a sua imagem não ficasse manchada por nenhum tipo de insinuação. Então, se é verdade que os irmãos Miranda, né, pelo menos o que se depreende enfim, do posicionamento do senhor presidente da República, se é verdade que ele acha, né, que eles estão mentindo, então que o presidente mostre por A mais B que eles estão mentindo e ponto. Né? Mas, então, essa nota foi, como disse o senador Omar Aziz, na reunião do plenário do Senado naquele dia, essa nota foi totalmente desproporcional, né? E num tom de ameaça, né? Que não cabe às Forças Armadas. Quer dizer, não existe no Brasil poder moderador. Poder moderador cabia à Sua Majestade, o imperador Dom Pedro II. Isso acabou com a República. Tá? A gente até pode discutir se seria. Talvez a República no Brasil tenha sido um grande erro. Tá? Isso é uma tese que eu já insisto há muito tempo, tá? Que o golpismo no Brasil começou no dia 15 de novembro de 1889, quando houve um golpe militar, que isso é um nome, tá? Um golpe militar, que depois o governo legítimo do Brasil, tá? Que era o imperador. Tá? Enfim, mas desde então
sucedem-se vários golpes, nós temos, né, sei lá, tivemos a Revolução de 30, depois 32, depois a intentona comunista, 35, a intentona ao Estado Novo, a intentona integralista em 38, Getúlio Vargas deposto em 45, depois o suicídio do Vargas em 54, houve o impeachment do Café Filho, depois o golpe parlamentarista em 61, para que o João Goulart não assumisse com plenos poderes, se restaura o presidencialismo e se derruba o presidente pelo golpe civil-militar de 64, e por aí vai a história. Né? Então, há uma tradição golpista no Brasil, que se inicia, e vamos dizer com todas as letras, se inicia com a República. Tá? Bom, mas o fato é que essa nota é inadmissível, né? O Exército, a Marinha e a Aeronáutica têm a obrigação de garantir a ordem constitucional, né? E a defesa exterior do Brasil. Né? Quanto a essa segunda tarefa, eu apenas gostaria de dizer que as favelas do Rio de Janeiro não produzem armamento pesado, né? E esse armamento chega para os traficantes do Rio de Janeiro, e também de outros lugares, mas principalmente do Rio de Janeiro, de alguma maneira, que as favelas não têm fábrica de AK-47. Né? Então, talvez as Forças Armadas estejam descuidando um pouco daquilo que seria sua obrigação de ofício, que é defender as fronteiras do Brasil e se intrometendo naquilo que não são chamadas, que é na política brasileira. Quer dizer, há uma comissão parlamentar de inquérito instalada de acordo com a Constituição Federal, né, que está cumprindo o regimento, enfim, tanto do Senado, o regimento do Senado e a Constituição, né, e que, enfim, você pode, assim, você pode até criticar um pouco o comportamento dos senadores, é uma coisa que eu faço, né? Mas não é só do Senado, quer dizer, o Congresso brasileiro como um todo, né? Essa coisa dos senadores ficarem se interrompendo uns aos outros, um quer falar mais alto que o outro, um interrompe a fala do outro, isso realmente é uma coisa que me incomoda, né? Eu gostaria de um Congresso Nacional um pouco mais civilizado, como a gente vê na Inglaterra, como a gente vê na Espanha, quer dizer, quando o líder do governo na Espanha fala, a oposição fica calada, né? E aí quando ele senta, que o líder da oposição se levanta, ele fala, né? Mas as pessoas não ficam se interrompendo, né? Dessa maneira grosseira que a gente tem visto na CPI do Senado. Né? Isso era mais uma coisa da Câmara, dos deputados, tal, mas, enfim, realmente, esse negócio da CPI está muito grosseiro. Agora, diga-se de passagem, quem está fazendo as grosserias são a tropa de choque do governo. Né? Não vou dizer o nome dos senadores, todo mundo sabe, né? Mas são eles que interrompem, que querem enfim, tumultuar, né, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas, dito isso, né, eu repudio completamente a nota das Forças Armadas, né, e eu quero dizer o seguinte, quer dizer, vocês querem fazer golpe? Façam, se puderem. Né? Eu vou dizer o seguinte, esse golpe vai durar muito pouco tempo, tá? Porque a reação internacional ao golpe vai ser gigantesca. Tá? O comandante da Força Aérea hoje novamente, reiterou a ameaça. Quer dizer, o que a Força Aérea vai fazer? Vai bombardear o Congresso Nacional, como o Pinochet fez com a Casa Rosada, com o Palácio Presidencial lá em Santiago do Chile? Ele vai fazer isso? Vamos bombardear o Congresso, com todo mundo vendo? Quer dizer, alguém já parou para pensar no day after? Qual seria o dia seguinte a isso? Vocês acham que o mundo inteiro vai ficar sentado batendo palmas, né, para um atentado desse tamanho à democracia brasileira? Mas isso de jeito nenhum. No mínimo, vai ter embargo internacional aos produtos brasileiros. Que aí, basicamente, soja e minério de ferro. Só precisa fazer isso. Né? Assim, a reação mais light seria um embargo internacional em larga escala, né, sobre soja e minério de ferro. Bom,
E aí é só deixar o mercado, por sua própria conta, acabar de derrubar o governo. Tá? Isso é o cenário leve. Agora, um cenário que os militares, que se dizem tão preocupados com a Amazônia, deveriam pensar, é que se eles fizerem esse golpe, vão estar entregando de bandeja para os Estados Unidos e para a Europa a razão para uma intervenção militar na Amazônia. O Brasil não tem a menor condição de se defender. Nem da França. Imagina uma coalizão internacional. Há muito tempo que os países envolvidos estão querendo a internacionalização da Amazônia. Há muito tempo. Coisa que os militares brasileiros sabem perfeitamente. Tá? O Salles, quando foi ministro do Meio Ambiente, estava dando todos os motivos possíveis, tá, para que isso acontecesse. Né? Quer dizer, houve uma campanha no Brasil, contra o Brasil, por conta do desmatamento ilegal na Amazônia e as queimadas na Amazônia. E a reação do governo brasileiro foi de negar que estivesse acontecendo quando os números simplesmente saltavam aos olhos. Né? Agora, se derem um golpe de Estado nesse nível, que bombardear o Congresso, agora lembrei, a Casa da Moneda, né, em Santiago, bombardear o Congresso Nacional, prender os deputados, senadores, fechar o Supremo, simplesmente vão estar dando o que os países desenvolvidos, a desculpa perfeita. O Brasil não é mais um país democrático, portanto, nós agora vamos intervir para garantir a sobrevivência da humanidade, ou seja, para garantir que não vai haver, né, uma depredação maior, pelo menos da Amazônia, porque senão isso afeta todo mundo. Então, o Brasil só vai sair perdendo. Eu peço apenas que as pessoas, e militares deveriam pensar estrategicamente, e pelo visto eles não estão pensando. Né? Um golpe no Brasil, um golpe dessa natureza, como eles ameaçaram, mais de uma vez, por isso que agora também ninguém está levando a sério. Tá? Hoje o Felipe Neto também já deu uma declaração, não vou repetir aqui, mas mandou o comandante da Força Aérea, enfim, para um certo lugar. Tá? Mas o day after disso vai ser terrível para o Brasil. Terrível. Então, as pessoas vivem aqui, a discussão política no Brasil se passa como se só existisse o Brasil no mundo. O Brasil é grande demais em termos territoriais. Ele tem gente demais para que simplesmente um golpe de um estilo República de Bananas passe sem ser percebido. Isto não vai acontecer. Isso eu garanto. Eu acho que é uma situação de minha interpretação, e aqui eu vou fazer uma alusão a um filme que eu vi há muitos anos atrás, é Waterloo, tá? Que é sobre a Batalha de Waterloo. Tá? Mas é um filme dos anos 70, tá? E que retrata a Batalha de Waterloo. Né? Então, a batalha começa, né, com Napoleão inspecionando com o seu binóculo, né, a sua luneta, melhor dizendo, as tropas do Duque de Wellington, né, e ele diz para o seu assistente, agora não sei qual era o general, ele diz mais ou menos o seguinte: você pode ver que pela posição das armas, dos canhões dos ingleses, o lado que eles mais temem é a direita, o lado direito do flanco. Pois então é por aí que nós vamos incomodá-los. Bom, esse tipo de reação que os militares fizeram, para mim, foi passar recibo, um registro em cartório. Ou seja, eles estão com medo. Isso não é indignação. Isso não é indignação. Tá? Até porque existem os meios legais. Veja bem, se você foi alvo de uma calúnia e difamação, bom, simplesmente você representa contra essa pessoa na justiça. Calúnia e difamação é crime. Está previsto no Código Penal brasileiro. Inclusive, eu mesmo estou acionando o Alexandre Schwartzman, tá? Não em termos penais, mas no Conselho Regional de Economia de São Paulo, tá? Por violar sistematicamente o Código de Ética do economista. Estou representando contra ele. Então, assim, existem os meios legais. Quer dizer, assim, se realmente a instituição, alguém da instituição das Forças Armadas se sentiu ofendido na sua honra,
pelo posicionamento do senador Omar Aziz, mas então que o processe na justiça. Abre um processo, calúnia e difamação. Assim simples. Porque por que essa overreaction? Quer dizer, o que eles tiveram foi uma overreaction. Quer dizer, o senador diz claramente, eu vi o vídeo, né? Depois ele reiterou o que ele falou, né? Ele falou banda podre das Forças Armadas. Ele não disse que as Forças Armadas são podres. Ele disse a banda podre. Qual é o tamanho dessa banda? Ninguém sabe. Né? Mas que sim, tem indícios fortes de que membros das Forças Armadas estão envolvidos em ilícitos, sim, existem indícios. Da mesma maneira, eu sendo católico, eu reconheço que existem padres e até bispos que, como todo mundo sabe, praticaram atos de pedofilia. Isso quer dizer que eu acho que a igreja, como instituição, está sendo atacada? Não. Mas as pessoas têm que ser punidas. Né? Então, é tão simples quanto isso. Tá? Então, realmente foi uma overreaction, né? O que reflete medo, não é força. Por isso que, assim, esse tipo de nota eu lamento, tá? Porque faz com que você desarticule as instituições brasileiras, etc., e as Forças Armadas fazem parte do Estado brasileiro. Quer dizer, o Estado se define a partir de dois vetores, né? O monopólio da emissão de moeda e o monopólio da violência legal, né? Que aí são não só as Forças Armadas, mas também as Forças de Segurança. Né? Quer dizer, se um desses vetores ruim, né, então você está enfraquecendo o Estado. Quer dizer, eu acho que, por exemplo, os militares não deveriam estar ocupando cargos em ministérios que não lhes competem. Tá? Por exemplo, o Ministério da Saúde. Tá? Então, eles têm expertise, sim, para aquilo que são suas pastas, né, que é o Ministério da Defesa. Né? Eventualmente, infraestrutura pode ajudar alguma coisa, o Exército Brasileiro tem um bom corpo de engenheiros, então não há nenhuma dúvida sobre isso. Agora, eu desconheço algum membro das Forças Armadas Brasileiras que seja especialista em infectologia. Eu desconheço, pode ser que tenha, mas eu desconheço. Tá? Então, eles não deveriam, né, aceitar esse tipo de cargo. Tá? E se nós olharmos para os países envolvidos, eles não ocupam esses cargos. Quer dizer, é só olhar para. Eles não ocupam nos Estados Unidos, eles não ocupam na França, eles não ocupam no Reino Unido, eles não ocupam na Espanha, eles não ocupam na Alemanha, eles não ocupam na Itália, eles não ocupam no Japão. Né? Então, e não ocupam nem na China. Então, assim, sinceramente, eu acho que as Forças Armadas estão pagando um preço que é da exposição. Eles estão se imiscuindo em assuntos que não são da sua alçada ou da sua competência. E aí, o que acontece? Bom, o que acontece é que, enfim, tem a natureza humana, um ou outro se envolve naquilo que não deveria fazer, e aí a imagem das Forças Armadas ficam manchadas. É lamentável, né? Lamentável, porque um exército, nas nossas Forças Armadas, que lutaram bravamente, né, na Segunda Guerra Mundial contra o nazismo e o fascismo, né, e que, portanto, honraram, né, o Brasil e trouxeram respeito internacional ao Brasil, agora esteja membros das suas Forças Armadas, não as Forças Armadas, mas membros das suas Forças Armadas envolvidos em roubo de dinheiro para vacina. Quer dizer, isso aí realmente, na verdade, as próprias Forças Armadas deveriam instaurar inquérito militar contra essas pessoas, né, porque muitos deles ainda estão na ativa, né, para que se depurasse a imagem do Exército. A semelhança, por exemplo, do que o Papa Francisco está fazendo com a Igreja Católica, que não tem tolerância zero. Né? Quer dizer, ele mudou, o Papa Francisco mudou a posição da Igreja com respeito aos escândalos de pedofilia. Antes se acobertava, agora não se acoberta mais.